É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre condições e reflexos de reestruturações empresariais e pedidos de recuperação judicial. Converso com Osana Mendonça, que é sócia-líder da área de solvência da KPMG no Brasil. Osana, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Osana, nós tivemos desde o começo deste ano um aumento muito expressivo de pedidos de falência, de recuperação judicial e também de reestruturação financeira, especialmente na área de varejo. Mas nós tivemos o caso extremo da Americanas, mas foram várias outras grandes empresas que entraram nesses processos aí que eu citei, né? Nós tivemos falência, por exemplo, da Livraria Cultura, né, do Chocolate Spam. Eu queria saber primeiro a sua percepção de mercado, o que tem levado a essa situação tão difícil das empresas? O mercado que atua nessa área de reestruturação e recuperação judicial de empresas, Denise, ele já esperava isso, né? A gente vinha observando desde o início da Covid um movimento econômico de empresas que estavam num gargalo, num estresse financeiro e que caminhariam para o pedido de recuperação judicial. O que aconteceu? Nos 2 anos da Covid, vários governos, isso não foi só o Brasil, atuaram de forma a injetar dinheiro ou na economia ou criar situações jurídicas e econômicas que permitissem uma maior negociação entre bancos e devedores de forma a não causar esse dano de colapso financeiro. Só que assim, a Covid passou, a gente teve outras crises econômicas, a gente teve a guerra e o mundo está chegando próximo a uma situação econômica muito grave. Então, isso é reflexo do que vem acontecendo, não só agora, não é uma situação econômica de agora, é o que vem acontecendo. Os bancos, nesses 2 anos que passaram, fizeram muitas negociações bilaterais, prorrogaram mais créditos, né? Só que os juros aumentaram muito e já não tem mais espaço para essas grandes negociações. Então, o que a gente acredita, né, e aqui falando não só de pessoas que atuam na área financeira, mas também advocacias que atuam nessa área, a gente espera que o volume de pedidos de recuperação judicial e falência nesse ano, ele vai ser expressivo comparado com os anos anteriores, assim como em 2008 a gente teve um cenário parecido também. Agora, Osana, do ponto de vista de gerenciamento empresarial, quando que se deve partir para uma recuperação judicial mesmo e não para uma falência? O que leva a um caso ou outro? A diferença de um caso ou outro é o momento que a empresa pede o auxílio para a justiça. Então, assim, se ele percebe, né, que ele tem uma série de compromissos financeiros que ele não vai conseguir honrar nos próximos 12 meses, ele já deveria pedir a recuperação judicial. O que acontece? O empresário, ele acredita que ele vai dar uma solução e ele vai até o último momento para pedir a recuperação, quando ele já não tem mais caixa, quando ele não tem mais crédito perante seus fornecedores e não tem mais condição de operar, né, devido ao fato de caixa, e isso vira uma falência. Então, a diferença entre o pedido da recuperação e a falência é ter caixa para operar ou não. E como fica a diferença para credores, para clientes, para empregados nesses 2 casos, quando há uma recuperação judicial e quando há a falência? Quando há uma recuperação judicial, é um momento onde a empresa vai ter um fôlego de 180 dias, que é o que a gente chama de stay period. Nesse momento, os credores dele não poderão executá-lo, então ele tem um momento, né, para se reestruturar, para readequar os custos dele e apresentar um plano de pagamento que normalmente vai ter uma carência, ele vai dividir de uma forma muito alongada a dívida dele e muitas vezes pedir deságio. Então, há uma possibilidade aqui de recuperação, de reestruturação e que ele pague os seus credores, os seus funcionários e não chegue a fechar a empresa totalmente. Quando há uma falência, aí depende muito do tipo da empresa. Se ela tem ativos para serem vendidos e quitados, parte da dívida, isso ocorre, né? Mas na maioria dos casos, e dependendo do perfil da empresa, ela não tem mais ativos e dificilmente ela vai conseguir pagar um pouco além da classe trabalhadora e o fisco, né? E aí tudo que fica depois do fisco não consegue receber e às vezes nem o fisco também recebe.
Agora, esse processo todo, ele depende muito do time, do realismo da gestão, de entender o grau de dificuldade que está enfrentando e o potencial de resolver. Partir para uma reestruturação financeira talvez seja um caminho para evitar um desfecho pior. Exatamente. Assim, a empresa chamar um assessor financeiro para que faça o diagnóstico e a sua reestruturação é o primeiro passo, porque ali é que ele vai identificar se há uma solução pedir recuperação judicial ou se a solução é um pedido de autofalência ou até mesmo vender a empresa, porque às vezes aquele empresário não tem o caixa devido para continuar operando, mas um outro investidor pode ter o interesse e as condições financeiras para continuar a operar aquele negócio, né? Então, trazendo um exemplo que até é uma questão de estudo na matéria, né? O MAP não deveria ter sido fechado se ele fosse vendido antes de chegar no último momento que ele chegou, porque era uma marca conhecida, porque tinha credibilidade dos consumidores, né? Mas, infelizmente, nenhuma ação foi tomada no tempo devido e acabou deixando de existir uma coisa que era tradicional e conhecida de todos aqui. Agora, o fato de a empresa entrar no processo de reestruturação e o mercado ficar sabendo disso gera movimentos adversos que podem dificultar, não é? Mais restrição por parte dos bancos na concessão de crédito. No caso de empresas de capital aberto, são as ações que caem, as ações negociadas em bolsa. Então, há um custo também da própria reestruturação. Há um custo, mas é um custo menor do que se não fazer nada, né? Então, o que é uma empresa numa situação de estresse que precisa de uma reestruturação? Ela está deixando de honrar seus compromissos e está perdendo credibilidade. Quando você reestrutura essa empresa, você coloca um terceiro que tem mais facilidade para conversar com os principais players credores, e aqui, lógico que é instituições financeiras, os grandes fornecedores daquela empresa. Então, é um terceiro que vai refazer a credibilidade para negociar e repactuar a dívida, né? Porque muitas vezes, quando a empresa está numa situação de estresse, ela está deixando de pagar várias coisas. Então, o mercado para de acreditar nela. Então, quando você diz, perdeu o valor das ações, ou as instituições financeiras fecharam as portas, não é porque se contratou um reestruturador financeiro, é porque já não está pagando. Então, já perdeu a credibilidade mesmo. Então, geralmente, quando as empresas entram nessa reestruturação financeira, o mercado já percebeu que ela vem com dificuldades, é isso? Sim, exatamente. Então, ela formalizando, ela começa a equacionar essas dificuldades e renegociar com credores, por exemplo. Então, seria um caminho. Isso vale também para uma pequena empresa? Tem um diferencial aí na recomendação? Porque muitas vezes se recomenda ao pequeno empresário que, tendo dificuldades mais sérias, ele fecha as portas. Porque ele vai ter menos condição, fôlego financeiro para se acertar, não é? A gente pode salvar uma padaria, assim como a gente pode salvar uma grande rede de varejo. Tudo depende do momento em que ele percebe que ele está em dificuldade e que ele pede uma solução financeira estruturada. Então, assim, logicamente que o conserto e a solução financeira para uma padaria é muito mais rápida e mais simples e mais barata do que é para uma grande empresa. Então, eu diria para você, eu sempre olho a empresa como uma pessoa doente. Então, deve procurar um médico, tanto aquele que está com uma doença grave e sabe da doença grave, como aquele que está com uma gripe e não consegue sarar. Então, você ir no médico, você vai resolver seu problema. O que não dá é para ficar esperando por um milagre, né? Que de repente vai aparecer uma saída do nada e tudo vai ficar bem, porque não é assim, não é? Exatamente. E simplesmente, né, fala assim, eu vou fechar as portas, como a gente anda na rua e vê as lojas fechadas, pode parecer uma solução simples, mas você está deixando o seu nome sujo, dificilmente você vai conseguir abrir um outro negócio, você está contaminando a economia que está andando e você não fecha de forma direta. E mais cedo ou mais tarde, alguém vai pedir falência daquilo lá e vai ser mais complicado ainda você limpar seu nome e voltar a conseguir um emprego ou montar um outro negócio. Perfeito. Eu agradeço muito a participação da Osana Mendonça, que é sócia líder da área de solvência da KPMG aqui no Brasil. Osana, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.